Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Joyce, tenho 23 anos e vou contar um fato de como a minha família se envolveu com um bando de lobisomens. Em 2016, morávamos em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Eu tinha 18 anos e a minha irmã, Maria, tinha 11 anos. O meu pai trabalhava como auxiliar de produção e a minha mãe era dona de casa. E eu havia terminado o ensino médio e estava em busca de um curso de enfermagem. Nesse meio tempo, a minha mãe conheceu um cigano. Bem, eu nunca soube o nome dele, mas todos o chamavam de Gugu Gaiteiro. Esse cara, ele jogava cartas, búzios e tarô. E a minha mãe fazia consultas espirituais com esse cigano, e ele era o líder de uma irmandade religiosa que se chamava Dons da Profecia. E da nossa família, somente a minha mãe fazia parte dessa religião. E o que eles pregavam não tinha nada a ver com a Bíblia. A minha mãe vivia dizendo que logo se tornaria como eles, pessoas iluminadas, e sempre achávamos que ela iria se tornar uma cigana. Mas até onde eu sei, você só se torna cigano se nascer do povo cigano, ou se casar com um. Bem, e não há outra forma de se tornar um cigano. Mas enfim, o meu pai desconfiava muito que a minha mãe e esse tal de Gugu Gaiteiro estavam tendo um caso. Mas quanto a isso, ele nunca teve provas. E quando a questionava, ela ficava super ofendida, a ponto de ficar meses sem falar com meu pai. Bem, eu não suportava mais aquela situação em casa. Não agíamos mais como uma família. E a minha mãe, sempre mais e mais envolvida com esse povo cigano. Quando eu fiz 19 anos, eu arrumei um emprego em uma sorveteria e ganhava pouco. Porém, eu fui morar sozinha. Mas devido ao Covid, eu perdi o meu emprego e não podia pagar o meu aluguel, porque o condomínio onde eu morava era um pouco caro. Eles me deixaram quebrar o meu contrato sem multa e fiquei morando com um amigo brevemente, enquanto procurava um lugar mais barato. O meu pai arrumou um apartamento onde eu poderia morar. Era o apartamento da minha avó paterna e ela havia falecido há 6 meses. E daí então o apartamento ficou vazio. Eu fiquei morando lá, afinal eu não tinha condições de pagar aluguel. Na minha segunda noite no apartamento, eu estava dormindo sozinha. E às 3 da manhã, eu acordo com alguém batendo na minha porta. Eu vou e olho pelo olho mágico, mas não consigo ver nada e nem ninguém. Porém, era uma senhora do outro lado batendo na porta e me pedindo ajuda. Eu pergunto o que estava acontecendo, e ela disse que estava ferida. Eu pergunto novamente o que aconteceu e ela não me conta. Eu começo a entrar em pânico porque eu não consigo ver pelo olho mágico. Ela continuava pedindo para deixá-la entrar, mas eu digo a ela que sinto muito por não poder e que vou chamar a polícia. Eu chamo a polícia e me escondo no banheiro com uma faca na mão. A polícia chegou e eles confirmaram que havia uma mulher ferida, mas foi só isso e não deram mais detalhes. Um mês depois, um sem-teto que morava no acampamento, perto dos ciganos, ele aparece e começa a conversar comigo. Ele vem caminhando pelo meu condomínio, pois ele conhece a todos e todos conhecem os seus negócios. E ele me diz: bem, acontece que a garota,
que estava na casa do namorado dela, que era o meu vizinho, que morava na casa no fim da rua. Eles discutiram e ele a esfaqueou. Então ela correu para a porta mais próxima, que era a minha, para pedir ajuda. O cara acabou chegando até ela e terminando o serviço. A polícia chegou em seguida e o prendeu. E a moça morreu perto da minha porta. O meu condomínio era uma área descampada e aberta. Era murado, mas o portão só ficava aberto e os apartamentos eram prédios individuais de 2 andares em cada terreno. E o meu era o primeiro do condomínio. Esse sem-teto contou também que o namorado que esfaqueou a vítima pertencia à seita, a mesma que a minha mãe fazia parte. Ele também disse que esfaquear a namorada foi a versão da polícia, pois na verdade ele havia se transformado em um monstro e a matado. Aliás, todos dessa seita se transformavam em monstros. Então, eu perguntei a ele qual tipo de monstro ele se referia, pois eu achei que talvez eles se drogassem e perdessem o controle de suas ações. Mas o sem-teto foi bem claro e disse: "Eles se transformam em lobisomens, moça." Eu perdi logo a paciência e disse para o sem-teto ir procurar alguma coisa para fazer, porque eu estava cheia de serviço. E pensar que por um minuto eu estava levando ele a sério e ele me vem com essa de lobisomem. Ele continuou a falar que, como morava perto do acampamento cigano, já havia presenciado muitas coisas, mas esse pessoal dessa seita eram muito cautelosos. Eles não se transformavam na cidade, não. O bando sempre iam para o Pantanal e lá se transformavam nessas feras, em lobisomens. Entrei em casa e disse que tinha muita coisa para fazer, e sugeri ao sem-teto fazer o mesmo. E naquele momento, eu não levei nada a sério do que aquele louco havia dito. E isso foi um grande erro da minha parte, pois eu deveria ter observado os sinais. Sempre que eu visitava a minha mãe, eu percebia que ela estava cada vez mais estranha. Dizia que estava ganhando poderes e dividiria isso com toda a nossa família. Todos nós ignoramos os sinais até que aconteceu. A seita que a minha mãe pertencia, na verdade, era uma comunidade cigana, onde todos acreditavam que eram lobisomens. E o tal do Gugu Gaiteiro era o mentor da minha mãe, e ele era o responsável por fazê-la passar por todo um processo ritualístico da lua cheia, até ela ser abençoada com o dom de se transformar em um lobisomem. Bem, eu nunca acreditei nessas coisas, mas sim, aconteceu. A minha mãe era uma lobisomem. Ela matou meu pai e a minha irmã quando eu tinha 19 anos, e quase me matou também. Era tudo parte de algum ritual que ela queria realizar para nos transformar em lobisomens. Eu não tenho certeza do que aconteceu exatamente, pois ela havia nos drogado durante o jantar. Então ela e o tal do Gugu Gaiteiro, e seja lá o que fosse que eles queriam fazer, não deu certo. E eles só não me mataram durante aquele ritual porque aquele sem-teto havia notado uma movimentação estranha no acampamento cigano e gritos que ele logo reconheceu que eram meus. Então ele chamou a polícia, mas quando a polícia chegou, infelizmente, era tarde demais para salvar o meu pai e a minha mãe.
Eu não pude dizer muita coisa para os policiais, pois eu estava drogada. O Gugu gaiteiro e o seu bando foram inocentados e a minha mãe assumiu toda a culpa dos crimes. Bem, isso não é algo que eu costumo falar, mas recentemente aconteceu algo que me deixou preocupada com a minha segurança. Depois que a polícia prendeu a minha mãe, ela foi mandada para um asilo para loucos, onde ficou nos últimos 2 anos. Ela escapou há 3 meses, depois de matar 2 enfermeiras e um guarda. Bem, eu estou com medo de que ela venha atrás de mim, e por isso estou me mudando de um lugar para outro. Estou com medo e não sei o que fazer. Me mudei recentemente para Minas Gerais e eu vivo em uma cidade interiorana do sul de Minas. Mas por aqui tem muitas histórias de lobisomens e hoje eu acredito, eles são reais e são bem mais organizados do que aparentam. Às vezes, quando estou sozinha em casa, eu escuto uivos, ou quando estou voltando do trabalho à noite, eu sinto que tem alguém me observando. Bem, eu posso parecer louca, mas o que digo é a pura verdade. A minha mãe é uma lobisomem. Boa noite.